Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia com o Senhor, domingo abençoado, que a gente possa curtir, né, o nosso dia de descanso na presença do Senhor, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja, né? Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e dar andamento então aqui na nossa leitura. Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse final de semana, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Em todo tempo, temos visto a Tua mão forte e poderosa, Senhor, nos livrando. Em todos os momentos do nosso dia, Senhor, sabemos que o Senhor está ali, colocando os Teus anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando, porque nós te amamos, porque nós sabemos que o Senhor ama cada um dos Teus filhos. E nós também te amamos, Senhor, e é por isso que nós confiamos no teu cuidado. Obrigada, Jesus, por esse dia maravilhoso. Obrigada por tudo que o Senhor tem preparado hoje para nós, Pai. Somos muito gratos e queremos que essa leitura de hoje, Senhor, seja realmente, Senhor, edificante no nosso espírito, esteja construindo algo poderoso em nós, nesse relacionamento que nós temos tido com o Senhor, nesse tempo que nós temos tido com o Senhor, como nós nos alegramos nisso, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Nós te amamos. Amém. Amém, queridos? Então, hoje, semana 19, dia 7, último dia dessa semana, né? E nós vamos ler o Salmo 89, 96, 100, 101, 105 e 132. Então, vão ser 6 salmos. Alguns deles são bem pequenininhos, outros um pouco maior, ok? Então, começando pelo 89, que é um salmo bem grande. Vamos começar a meditar aqui no que o Senhor tem para nós. Esse salmo é um poema do Esraíta Etan, é de um Esraíta chamado Etan. Salmo 89. Cantarei para sempre o grande amor do Senhor. Anunciarei com a minha boca a sua fidelidade por todas as gerações. Pensei comigo mesmo, o grande amor de Deus é eterno e dura para sempre. A sua fidelidade está firmada nos céus. O Senhor Deus declara, fiz uma aliança com meu escolhido e prometi solenemente a Davi, meu servo. Um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que alguém da sua linhagem ocupe o trono de Israel por todas as gerações. Os céus louvam as suas maravilhas, ó Senhor. Os santos anjos louvam a sua fidelidade. Quem em todo o céu poderá ser comparado ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais chega aos pés do Senhor? Deus fica muito acima da assembleia dos santos anjos. Todos eles respeitam profundamente o Senhor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, onde existe alguém tão forte e poderoso como o Senhor? Em todas as coisas o Senhor é fiel. O Senhor domina o mar quando ele está revolto. O Senhor acalma as grandes ondas com a sua voz. O Senhor quebrou o Egito em pedaços. Com o seu grande poder feriu mortalmente os seus inimigos e todos eles fugiram. Os céus são seus, a terra é sua. Sim, este mundo e tudo que nele existe foram criados pelo Senhor. Criou o norte e o sul, o monte Tabor e o monte Hermon cantam de alegria porque foram criados pelo seu grande poder. O seu braço é poderoso, a sua mão é forte, sua mão direita é levantada com poder e honra. O seu trono tem 2 bases, a justiça e a retidão. Por onde quer que vá, o amor e a verdade o acompanham. Feliz é o povo que adora com gritos de alegria, Senhor, pois o seu caminho será iluminado pela luz do seu rosto. O Senhor é a alegria constante desse povo, e ele se alegra em conhecer a sua justiça e bondade. Pois o Senhor é a nossa glória e a nossa força. Nossa força depende inteiramente da sua bondade. O Senhor é o nosso escudo. Ó Santo de Israel, o Senhor é o nosso rei. Há algum tempo, numa visão, o Senhor disse ao seu profeta: dei a um soldado valente o poder para salvar o meu povo. Escolhi um homem humilde para ser rei. Escolhi Davi, o meu servo, para ser rei. Como prova da minha escolha, derramei o meu santo óleo sobre a sua cabeça. A minha mão confirmará as ações dele, e o meu braço será a sua força. Ele nunca será apanhado de surpresa pelos seus inimigos, nunca será derrotado pelos perversos. Eu mesmo
destruirei os seus inimigos e castigarei quem odiar Davi. A minha fidelidade e o meu amor cuidadoso estarão sempre com Davi, e ele se tornará forte e poderoso graças a mim. Darei a Davi um reino que vai desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Ele me agradecerá dizendo: o Senhor é o meu Pai, o meu Deus, a rocha onde eu encontro a salvação. Por isso, darei a ele as honras do meu primeiro filho e farei dele o rei mais poderoso em toda a terra. O meu amor fiel por ele permanecerá para sempre. A minha aliança com ele jamais será quebrada. Sua família nunca acabará. Ele sempre terá um herdeiro para ocupar o seu trono, que será eterno como os céus. Se os seus filhos e netos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus caminhos, se não derem importância às minhas ordens escritas e desobedecerem aos meus mandamentos, então eu mesmo castigarei com varas a sua desobediência e com chicotadas o seu pecado. Mas isso não significa que meu amor para com eles terminou, nem que deixarei de ser fiel à minha aliança com Davi. Não, jamais quebrarei a minha aliança e nunca voltarei atrás em uma só das promessas feitas a ele. Porque eu fiz esta promessa solene com base na minha santidade e não mentirei a Davi. Que a sua linhagem seja eterna e o seu trono permaneça para sempre diante de mim, como o sol, pois será estabelecido para sempre, como a lua, a fiel testemunha no céu. Por que então abandonou o seu escolhido? Por que ficou tão furioso com o seu ungido? Por que deixou de lado a aliança feita com o seu servo? A coroa do rei ficou sem valor, pois foi jogada na lama. Os muros de nossa capital e as nossas fortalezas foram reduzidos a ruínas. Quem passa por perto de nós leva um pouco do que sobrou, e todos os nossos vizinhos zombam de nós. O Senhor deu força aos inimigos do rei, e eles se alegraram com a nossa derrota. Tornou as nossas armas inúteis, e não ajudou o rei na hora da batalha. O Senhor apagou o seu brilho glorioso e derrubou o seu trono no chão. Fez o rei envelhecer depressa demais e o cobriu com um manto de vergonha e humilhação. Ó Senhor, até quando essa situação vai continuar? O Senhor ficará escondido de nós para sempre? O fogo da sua ira nunca irá se apagar? Lembre-se, Senhor, de como a minha vida é passageira, sempre que o Senhor criou o homem sem motivo. Será que o Senhor criou o homem sem motivo, sem um propósito para a vida? Todos os homens terão de enfrentar a morte um dia. Ninguém vive aqui para sempre. Quem é capaz de livrar-se das garras da morte? Ó Senhor, onde está o seu antigo amor, que com fidelidade jurou a Davi? Lembre-se, Senhor, da vergonha que os seus servos estão passando. Meu coração está carregado com as ofensas de todos os povos, das zombarias dos seus inimigos, ó Senhor, com que se divertem, humilhando nosso rei, seu escolhido. Mesmo assim, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmo 89 é um salmo extremamente poético, né? Onde o salmista, aqui quem está escrevendo, está fazendo um misto de poesia mesmo, né? Entre o favor de Deus, a gloriosa graça de Deus sobre Israel, as suas grandes promessas sobre Israel e seu povo, sobre o rei Davi, mas ao mesmo tempo ele está vendo profeticamente um reino totalmente destruído, o seu ungido sendo zombado, né, pelos seus inimigos, vencido pelos seus inimigos. E mais uma vez, para mim, o Salmo fala do próprio Cristo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que infelizmente o seu martírio, né, a sua morte, o seu calvário foi muito forte realmente diante das circunstâncias, sendo o próprio Filho de Deus. Mas graças a Deus pelo seu grande poder, porque ele reinará. Ele terá o trono dele estabelecido para sempre, como o próprio salmista está dizendo. Ele é a herança que o Senhor fez, a promessa que o Senhor fez para Davi de que da sua linhagem teriam descendentes para sempre no trono. E Jesus é esse último descendente que vai governar sobre o trono de Israel, né? Sobre o trono ali no Monte Sião para sempre. Esse salmo é maravilhoso, tem alguns versículos escatológicos, né, que está falando do tempo do fim, algumas coisas está falando do tempo de Davi mesmo, daquele momento de derrota que ele está tendo, provavelmente em alguma circunstância ali com os seus inimigos. Então é muito tremendo ver, né, como o salmista aqui está totalmente inspirado pelo Senhor. Salmo 96 agora. Salmo de número 96. Diz assim:
Cantem ao Senhor uma nova canção. Todos os habitantes da terra cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Anunciem as suas qualidades e proclamem a sua salvação diariamente. Falem a todos os povos a respeito da sua glória. Contem dos seus feitos tremendos entre os povos, pois o Senhor é grande, ele merece a nossa adoração. Só ele é mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das outras nações não passam de imagens, mas o Senhor criou os céus. A ele pertencem a glória e o poder real. No seu templo podemos ver a sua força e a sua santidade. Povos do mundo reconheçam que o Senhor é glorioso e poderoso. Deem ao Senhor a glória que ele merece. Tragam ofertas e cheguem diante dele no seu templo. Adorem o Senhor na sua perfeita santidade. Todos os povos devem ter profundo respeito diante dele. Espalhem a notícia entre as nações. O Senhor é o rei da terra. Ele estabeleceu o mundo e sustenta a terra. Ele julga os povos com a mais perfeita justiça. Céus, alegrem-se. Terra, exultem de alegria. Mares e tudo que neles existe, mostrem a sua alegria com um barulho bem forte. Campos, flores e animais, encham-se de alegria. Árvores das florestas, cantem de alegria, porque o Senhor se aproxima. Ele vem julgar a terra, julgará as nações com justiça e fidelidade. Uau! Que salmo maravilhoso, totalmente escatológico, totalmente sobre a volta de Jesus, sobre a terra realmente se alegrar pela restauração, pela redenção, né, de todas as coisas. Jesus vai vir e vai julgar toda a terra, né? E tudo vai voltar a ser como no princípio de todas as coisas, o Éden, né? O jardim perfeito de Deus, onde o Senhor habita, onde ele é o rei sobre toda a terra, governa toda a terra, e os seus filhos, a sua criação perfeita, estará em perfeita harmonia. Maravilhoso esse salmo. Salmo 100 agora, gente. Salmo de número 100. Cantem alegremente ao Senhor todos os moradores da terra. Obedeçam a Ele de coração alegre. Entrem na sua presença com música e canções alegres. Compreendam bem isto: o Senhor é o nosso Deus. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos o seu povo e seu rebanho. Entrem pelas portas do seu templo com ações de graças. No pátio da sua casa cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome, porque o Senhor é bom, o seu amor cuidadoso e leal é eterno, e a sua fidelidade para conosco nunca acabará. Gente, como é bom, né? Um povo que reconhece a fidelidade do Senhor, um povo que reconhece as promessas do Senhor sobre eles. Israel tinha isso com muita clareza, né? Aqueles que realmente que temiam ao Senhor, que estavam debaixo de obediência, eles tinham essa clareza, esse espírito reto diante do Senhor, essa alegria de adorar a Deus, de engrandecer ao Senhor, de salmodiar, de cantar alegremente ao Senhor. É isso que esse salmo está dizendo, é um salmo de ação de graças, né? Salmo 101, aí na sequência, Salmo 101. Cantarei a respeito do amor fiel e da justiça. Cantarei louvores ao Senhor. Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo, mas para isso preciso muito da sua ajuda. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Não quero ter interesse por coisas más, odeio os atos de quem se afasta da sua lei e não me juntarei a eles. Não desejo ter um coração inclinado para o pecado. Não desejo ter qualquer ligação com o mal. Farei calar aqueles que falam mal do próximo pelas costas. Não ficarei junto das pessoas orgulhosas e de corações arrogantes. Procurarei encontrar pessoas fiéis. Esses serão os meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Aqueles que vivem uma vida correta poderão me servir. Nenhum mentiroso ou ladrão viverá no meu santuário. Não permitirei uma pessoa falsa na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os maus da terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticavam o mal. Deus vai julgar, né? O Senhor vai trazer juízo, o Senhor vai trazer julgamento, e aqueles que estão realmente com o coração totalmente desobedientes ao Senhor, mesmo que estejam dentro do seu templo, mesmo que estejam debaixo do mesmo teto dos justos, né? Eles sofrerão dano
da sua desobediência, do seu pecado, né? O salmista faz esse contraste aqui para nós. Salmo 105. Salmo de número 105. Então, vamos lá. Salmo 105 diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele fez. Cantem salmos louvando a Deus e contem todas as suas grandes maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, encha-se de alegria o coração de quem busca o Senhor. Procurem sempre o Senhor e o seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se dos seus grandes e maravilhosos feitos. Lembre-se das sentenças de juízo que pronunciou. Ó escolhidos do Senhor, filhos de Abraão, servos de Deus e filhos de Jacó. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus atos de justiça aparecem por toda a terra. Ele será eternamente fiel à sua aliança e não se esquecerá de sua promessa, mesmo que passem 1000 gerações. Não deixará de cumprir a aliança que fez com Abraão, nem o juramento que fez a Isaque, e confirmou mais tarde a Jacó, a Israel como aliança, quando disse ao povo de Israel: eu lhes darei a terra de Canaã como herança. Quando Deus fez essas promessas, os israelitas não passavam de um pequeno grupo de pessoas. Eram estrangeiros na terra de Canaã. Andavam sem destino pela terra, indo de um reino para o outro. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações maltratassem os primeiros israelitas. Pelo contrário, por causa deles, repreendeu reis poderosos, dizendo: não façam mal aos meus escolhidos, nem maltratem os meus profetas. Algum tempo depois, Deus mandou um período de fome e pobreza sobre a terra de Canaã. Era impossível conseguir comida. Adiante deles, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito. Ali prenderam seus pés com correntes e com ferros prenderam o seu pescoço. Finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia feita a respeito dele. Mas até isso acontecer, José foi posto à prova pelo Senhor. O próprio rei do Egito ordenou que José fosse solto. Ele foi posto em liberdade pelo rei mais poderoso de seu tempo. O faraó, rei do Egito, escolheu José para ser primeiro-ministro e tomar conta de todo o reino. José tinha autoridade para escolher e afastar os oficiais do rei. Ele foi indicado para ensinar sabedoria às autoridades do rei. Então Jacó, que tinha recebido o nome de Israel, e sua família foram morar no Egito, na terra de Cão. O número de israelitas cresceu muito. O número de israelitas cresceu muito enquanto estavam no Egito. Na verdade, Israel tornou-se mais poderoso do que os egípcios na terra governada pelo faraó. Então Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e conspirassem contra os seus servos. Depois de algum tempo, ele mandou o seu servo Moisés e Arão, seu escolhido, para realizarem sinais miraculosos e maravilhas de Deus diante dos israelitas e dos egípcios na terra de Cão. Moisés e Arão obedeceram às ordens do Senhor, e ele mandou uma profunda escuridão que cobriu toda a terra do Egito. Depois transformou as águas em sangue, e todos os peixes morreram. Então encheu o Egito com rãs, havia rãs até dentro do palácio real. Deus ordenou o enxame de moscas e piolhos cobriram a terra do Egito. Em vez de chuva, mandou sobre o Egito chuva de pedras e tempestade com relâmpagos flamejantes. Assim destruiu as plantações de uvas e figos e de todas as árvores do seu território. Deus falou mais uma vez, e enxames de gafanhotos invadiram o país, devorando toda a erva, destruindo completamente as colheitas. Finalmente, ele matou todos os filhos mais velhos das famílias egípcias, que eram a alegria e força da nação. Assim o Senhor tirou Israel, seu povo do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Os egípcios ficaram muito alegres quando os israelitas partiram, pois tinham verdadeiro pavor dos israelitas. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus mandou uma nuvem para proteger os israelitas do calor do sol. À noite mandou uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Quando o povo pediu carne, Deus mandou cordonizes e alimentou Israel com maná, o pão do céu. Partiu a rocha e fez jorrar água pura, que escorreu como um rio no meio do deserto. Ele fez tudo isso porque se lembrou da sua santa promessa, feita a Abraão, seu servo. Deus guiou o seu povo escolhido até a terra prometida. Todos os israelitas cantavam cheios de júbilo e gritavam de alegria. Deus lhe deu as terras de outros povos,
as cidades que outros haviam construído, as plantações que outros haviam plantado. Deus fez tudo isso para que os israelitas obedecessem fielmente aos seus mandamentos e guardassem as suas leis. Aleluia. Que tremendo, né? Lembra que eu falei para vocês que alguns textos fazem um relato tão resumido para nós do texto sagrado, que se a gente tivesse só o Salmo 105 nesse momento na nossa mão, se toda a Bíblia fosse rasgada, né, se a gente não tivesse mais nenhuma Bíblia e só tivesse sobrado na nossa mão o Salmo 105, nós poderíamos contar toda a história de Israel a partir desse salmo. Nós teríamos já muito do que falar, muito do que contar, muito do que expressar de Deus através desse salmo, porque ele faz um breve resumo a respeito de tudo que Deus fez até esse momento, tudo que Deus já fez por Israel até aqui, como Deus foi trabalhando de forma poderosa através de Abraão, Isaac, Jacó, José e assim sucessivamente até libertar Israel e dar a terra de Canaã para eles. Então tudo que eles já tinham vivido foi colocado aqui dentro desse salmo, como a mão poderosa do Senhor se moveu em favor dos seus filhos, né, de Israel, e por causa de uma promessa, por causa de uma palavra, Deus se torna fiel naquilo que ele fala. Ele não mente, a palavra diz, né? O Senhor jamais vai mentir naquilo que ele tem falado. Salmo 132 é o nosso último salmo de hoje. Vamos lá. Salmo 132 diz assim: Ó Senhor, lembre-se de mim, de todas as humilhações por que passei. Lembre-se de como prometi solenemente ao Senhor, o poderoso de Israel. Não voltarei para minha casa, não me deitarei na cama, não dormirei nem fecharei os olhos para cochilar, enquanto não encontrar o lugar apropriado para a arca do Senhor e construir uma habitação para o poderoso de Israel. Alguém contou que a arca estava na região de Efratá, mas nós a encontramos na vila de Jaar. Porém, agora podemos ir à habitação do Senhor. Vamos adorá-lo no lugar onde ele mostra sua glória. Ó Senhor, levante-se e entre em sua casa, junto com a arca da aliança, o símbolo do seu poder. Os sacerdotes virão vestidos com a sua justiça. O povo que ama o Senhor e confia nele virá cantando hinos de alegria. Ó Senhor, não me rejeite, pois sou Davi, o seu servo escolhido para ser rei do seu povo. O Senhor me fez um juramento fiel, que não vai revogar. Seu filho vai ocupar o trono de Israel depois de você, e o Senhor não deixará de cumprir a sua promessa. O Senhor também prometeu que meus descendentes continuariam a ser reis em Israel para sempre, se fossem fiéis à aliança e obedecessem à sua vontade ensinada na lei. Além disso, o Senhor escolheu o Monte Sião para ser a sua casa na terra e disse: Este é o lugar de descanso que escolhi para morar para sempre. Neste lugar ficará a minha casa. Encherei este lugar de muitas bênçãos e darei comida de sobra aos pobres da cidade. Vestirei os sacerdotes com a minha salvação, e o povo que me ama e obedece celebrará com profunda alegria. Lá o poder da família real de Davi se manifestará, e farei brilhar a luz do meu ungido, que nascerá desta família. Envergonharei os seus inimigos, mas a coroa sobre a sua cabeça brilhará. Aleluia. Outro salmo, né? Que Davi está fazendo, mas que tem tudo a ver com o próprio Cristo. Ele está falando sobre um trono que vai ser estabelecido para sempre, um descendente de Davi que vai se sentar no trono eternamente. Então está falando também da promessa que Deus fez a Abraão, das promessas que o Senhor foi fazendo ao longo da caminhada, né, com os seus filhos, até chegar em Davi, dizendo que se eles cuidassem de obedecer a aliança que ele tinha feito, obedecer os seus mandamentos, o trono de Davi, a família, a descendência de Davi jamais seria tirada do trono. E Deus vai cumprir isso, porque essa é a palavra dele, não é a minha palavra, não é a nossa palavra, é a palavra do nosso Deus. Ele vai cumprir, Jesus vai voltar e vai estabelecer o teu trono, estabelecer o seu lugar de reinado no Monte Sião. Esse vai ser o lugar da casa de Deus, da habitação do nosso Deus, até que realmente a Jerusalém desça do alto, né? A nova Jerusalém, e seja estabelecido também sobre a terra depois do milênio. Amém, queridos? Que tremendo, né? Esses salmos que nós lemos hoje, você poderia passar aí pelo menos umas 2-3 horas meditando neles, versículo a versículo, porque tem muita coisa boa, né, ali dentro desse texto.
Para a gente que está estudando lá o Velho Testamento, e nós estamos dentro do livro de Gênesis, nós teríamos tanta riqueza para extrair desses salmos que nós lemos hoje. Quem está aí estudando comigo, quem está acompanhando os vídeos ali pelo YouTube, aproveite esses textos, como Deus inspira homens e mulheres a deixar dentro da palavra para nós. Palavras que só vão confirmando tudo aquilo que Deus já está falando com os patriarcas, daquilo que Deus está fazendo no início de todas as coisas, né? Gênesis é o princípio de todas as coisas, as promessas que Deus fez ali a Abraão, Isaac e Jacó estão todas ali, e Deus vai só confirmando isso ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a palavra da história de Israel. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo domingo para todos vocês. Aproveitem esse dia, aproveita para ficar realmente com a família, com o Senhor, passar esse tempo de descanso. E amanhã, se Deus quiser, o início de uma nova semana, semana 20, né? E a gente vai estar continuando aqui nossa leitura em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, em nome de Jesus.